Oi, gente! Voltei aqui para a gente continuar conversando acerca dessa coisa maravilhosa que é estudar o direito do trabalho, né? Eu confesso para vocês que a cada dia que eu estudo eu me apaixono mais, eu me incentivo mais a estudar, porque realmente é uma matéria assim que eu me encontrei. Eu já tinha estudado direito do trabalho na faculdade para fazer a segunda fase de OAB, para fazer a primeira fase, né? Já estudei direito do trabalho quando eu fiz os meus estágios da vida aí, mas assim, eu nunca tinha estudado de forma tão aprofundada, de forma tão detalhada. E aí confesso para vocês que agora, tendo este contato mais próximo com o direito do trabalho, eu percebo que realmente eu me encontrei aqui. Eu me sinto muito feliz de estar estudando essa disciplina. E eu confesso para vocês que eu não consigo mais estudar nada que não seja relacionado ao concurso do direito do trabalho, porque estudar direito do trabalho para fazer um concurso a nível federal não é pouca coisa, né? Mas eu gosto muito, eu me sinto muito à vontade e eu acho que o bacana é isso, é você se identificar com a matéria. E eu super me identifiquei, tá? Então vamos continuar aqui falando sobre coisa boa. Vamos falar agora sobre a Semana Espanhola e a sua jornada de trabalho. A Semana Espanhola, gente, é assim. O funcionário, ele irá trabalhar em uma semana 48 horas. E na outra semana, 40 horas. Em uma semana, 48 horas. E na outra semana, 40 horas. É possível aqui no Brasil ter um contrato de trabalho dessa forma? Sim, é possível. A nossa OJ 323 fala que a Semana Espanhola é sim reconhecida no nosso ordenamento jurídico. Então vamos ler a nossa OJ. Pegue você aí, candidato, a sua OJ 323. Se não tiver em mãos, é só digitar aí no Google que ela já vai aparecer para você. Veja só, o que é que diz a OJ 323? É válido o sistema de compensação de horário quando a jornada adotada é a denominada Semana Espanhola, que alterna a prestação de 48 em uma semana e 40 horas em outra, não violando o artigo 59, parágrafo 2º da CLT, nem tampouco o artigo 7º, inciso 13, que fala sobre a jornada normal de 44 horas semanais, né? O seu ajuste mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então a OJ 323 diz que é válido sim. Por quê? Porque em uma semana você trabalha 48, mas na outra semana você só vai trabalhar 40. Então ocorreu a compensação de horas. No final você trabalha 44 horas semanais, só que com essa alternância. Uma semana 48, outra semana 40 horas semanais. Isso é perfeitamente possível. Ocorre que, para que o seu contrato de trabalho passe a vigorar com esta modalidade chamada de Semana Espanhola, tem que haver o ajuste mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Logo, o que é que ele diz aqui pra gente? Que não é possível acordo individual de trabalho. Tem que ser através de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, tá? Dando seguimento aqui, ainda falando sobre jornada de trabalho, porque a gente tem muita coisa para falar, vamos falar do artigo 4º, parágrafo 2º, que ele fala quando não vai ser computado como jornada de trabalho, quando o tempo à disposição do empregador. Eu falei para vocês na última aula que a variação de ponto de início de uma jornada e final de uma jornada de 5 minutos para mais ou para menos, conta como, como é que eu posso falar? Tempo de tolerância, né? Aqueles 5 minutos, aquela variação de 5 minutos para mais ou para menos. Aquilo ali é tempo de tolerância, é um prazo dado pela nossa CLT para que o trabalhador tenha aquela flexibilização. Até porque em uma empresa que você traz, sei lá, 1000 funcionários, vocês vão conseguir bater o ponto todos no minuto 8? No minuto 8 não. Quando completar as 8 horas fechado, você precisa começar a trabalhar 8 horas da manhã. Aí suponhamos que é uma empresa onde tem 1000 funcionários.
Você vai conseguir bater seu ponto dentro de 1 minuto, porque de 8 da manhã para variação, para mudar, é 1 minuto depois, né? No caso, para 8 e 1. Então, passa 1 minuto. Dentro de 1 minuto, bateu 8 horas, você vai conseguir lá aquele horário britânico, bater lá o seu ponto? Claro que não, né? Então, por isso que existe essa variação, para mais ou para menos. Agora, preste atenção aqui o que diz o parágrafo 2º do artigo 4º, tá? Do artigo 4º. Veja só o que ele diz. Parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou má condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, práticas religiosas, descansos, lazer. O que mais aqui? Estudo, alimentação, atividade, relacionamento social, higiene pessoal, dentre outras. Então, veja só, é reconhecida o tempo de variação de jornada de 5 minutos para mais ou para menos, tendo que ser respeitado um total diário de 10 minutos. Porém, você, empregado, que resolve ficar dentro da sua empresa, mesmo depois da sua jornada de trabalho, você permanece no seu local de trabalho, porque você está aguardando o ônibus passar e não quer ir por ponto de ônibus, porque você está conversando com uma outra pessoa, ou até mesmo você está, sei lá, vendendo alguma coisa sua, isso às vezes acontece. Ou até mesmo por lazer, você fica lá porque, enfim, você não quer ir para casa. Aquilo ali, aquele tempo que você permanece dentro da empresa, mesmo depois da sua jornada de trabalho, obviamente, não conta como tempo à disposição do seu empregador, não conta como jornada, né? Não precisaria nem estar aqui, né, minha gente? Mas, enfim, realmente tá tudo certinho, tá? Então, dando continuidade, vamos falar agora acerca do tempo, da jornada, na verdade, do turno ininterrupto de revezamento. Vocês sabem o que é isso? Turno ininterrupto de revezamento? Vamos ler o que é que diz o artigo 7º, inciso 14, que fala justamente sobre esse turno ininterrupto de revezamento? Bora lá. Artigo 7º, inciso 14. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Ou seja, o que é o trabalho realizado com turnos ininterruptos de revezamento? É quando existe, melhor dizendo, uma empresa onde a atividade exercida dentro daquela empresa, ela nunca para. O turno ininterrupto de revezamento serve justamente para aquelas empresas que têm atividade contínua, que ela não pode parar a sua produção. Então, os seus empregados irão trabalhar em regime de turnos, e esses turnos, em regra, são de 6 horas, certo? E aí faz uma pausa para descanso e retorna novamente, e assim sucessivamente. Então, o que não para não é o trabalho do empregado, e sim a atividade empresarial. Recorde-se vocês que quando vocês estudaram para o vestibular, a gente estudou, salvo engano, lá na disciplina de geografia, que existe, eu me lembro muito bem o professor falando sobre isso, que existem umas empresas lá no sul dos Estados Unidos, né, fronteira ali com o México, umas empresas que elas fabricam peças de carros, salvo engano, conhecidas como empresas maquiladoras, salvo engano é mais ou menos essa a pronúncia, faz muito tempo que eu não estudo sobre isso, mas eu lembro que o meu professor de geografia falou para mim que aquelas empresas, elas tinham atividades contínuas,
e as pessoas recebiam muito pouco para trabalhar, né? Porque tinha mão de obra muito barata, muito à disposição. Então, as pessoas recebiam, salvo engano, $1, $2 por turno e a atividade era contínua. Era quase uma escravidão que acontece por lá, né? Então, é um exemplo de atividade que trabalha de empresa que tem atividade que trabalha de forma contínua. A produção ela é em massa, não pode parar. Por isso que existe essa jornada de turno ininterrupto de revezamento. Porém, em regra, o tempo, a jornada, melhor dizendo, dessa atividade, ela será de até 6 horas, certo? Porém, como nada nessa vida é absoluto, existe sim a possibilidade de flexibilização e alteração desse tempo, né, dessa jornada de 6 para 8 horas. Mas através de quê? Aqui está dizendo negociação coletiva, ou seja, acordo coletivo do trabalho ou convenção coletiva de trabalho. A OJ da SDI 1 360 fala sobre o turno ininterrupto de revezamento. Vamos ler o que diz. Faz jus à jornada especial, que é a jornada de 6 horas, tá? Prevista no artigo 7º, inciso 14. O trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em 2 turnos de trabalho, que compreendam no todo ou em parte o horário diurno e o horário noturno, pois submetida à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa seja desenvolvida de forma contínua. Então, o trabalhador que trabalha numa empresa, que a atividade ela é contínua, que ele trabalha, independente, na verdade, da atividade ser contínua, basta que ele trabalhe em turno ininterrupto de revezamento. Neste caso, ele faz jus à jornada de 6 horas diárias, certo? Aí, deixa eu ver aqui, porque a súmula 423 do TST de 2005, ela fala sobre a possibilidade de alteração dessa jornada de trabalho de 6 horas. Vamos ler. Pega aí. É 423. Estabelecida a jornada superior a 6 horas e limitada a 8 horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extra. Está dizendo, em outras palavras, que se houver uma negociação coletiva para flexibilizar, para alterar essa jornada de trabalho de 6 para 8 horas, você, trabalhador, não tem direito a receber a 7ª e 8ª hora como hora extra. Conta como jornada normal, uma vez que foi alterada a sua jornada, certo? Ainda temos a súmula 360, tá? 360, que também fala sobre o turno ininterrupto de revezamento. Vamos ler. A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação dentro de cada turno ou o intervalo para repouso semanal não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 horas. Então, obviamente que você precisa, né, desta interrupção do seu trabalho para descanso, para lazer, para higiene pessoal, né, para alimentação e também do seu descanso semanal. Isso não descaracteriza o turno ininterrupto de revezamento, nem tampouco a sua jornada de trabalho de 6 horas. Certo, gente? Deixa eu ver aqui o que é que eu tenho mais para conversar com vocês. Eu tenho para conversar com vocês agora sobre a jornada de 12 por 36. Tá? Que em regra era uma jornada muito aplicada na área da saúde, né? Médicos, enfermeiros. Minha irmã, inclusive, ela é enfermeira e ela trabalha por meio dessa jornada. Jornada de 12 por 36 no hospital onde ela trabalha. E aí, o que é que acontece? Hoje, com a reforma trabalhista, não mais é necessário ter uma lei disciplinando sobre essa jornada. Qualquer empregador, qualquer contrato individual pode sim ser previsto uma jornada de 12 por 36. Mas para esse vídeo não ficar muito grande e eu ficar aqui gaguejando demais para vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou
fechar aqui esse vídeo. Vou dar uma pausa e eu volto já falando sobre a jornada de trabalho de 12 por 36. É rapidinho.